Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa na área, trader esportivo há mais de 10 anos, compartilhando conteúdo gratuito com vocês. E falar em gratuito, tem R$5 de graça para vocês no link da descrição desse vídeo. É só você clicar lá, fazer o seu cadastro e pode usar os R$5 agora mesmo. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário, deixa o seu feedback. É muito importante que você ative o sininho. Por que é tão importante, Pedro? Porque você vai receber esse vídeo primeiro do que todo mundo. E muitas vezes você pode aproveitar a melhor odd, a melhor cotação, porque essas cotações elas mudam muito rapidamente. E graças a Deus tem milhares de pessoas já assistindo esse vídeo. Então vamos para cima, vamos direto aos vídeos de análise dos jogos de hoje. Então vamos para cima, abração, tamo junto. Vamos aqui, a análise do primeiro jogo do dia é Bayer Leverkusen e Colônia, campeonato alemão. Vou dar uma olhadinha aqui na classificação com vocês, que esse jogo vale vaga para as competições europeias, é isso mesmo. O Bayer Leverkusen tem 48 pontos, tá ali na 6ª colocação, e o Colônia tem 35 pontos e é o 11º colocado. O Colônia está muito mais próximo ali da zona de rebaixamento, apenas 7 pontos, do que necessariamente do Bayer Leverkusen aqui, que está a 13 pontos. Esse jogo aqui, na casa do Bayer, vamos lá dar uma olhada na race dos dois times. Bayer Leverkusen, 3 vitórias e 2 empates dos últimos 5 jogos. O Colônia, 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Em relação aos números aqui de cada time, o Bayer Leverkusen não perdeu nenhuma das suas últimas 10 partidas. Isso é bem importante. Marcou gol em 80% dos seus jogos e é um time bastante over. Marcou 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos e teve over 1.5 gols em 80% dos seus jogos. O Colônia é um time que toma muitos gols, levou gols em 80% dos seus jogos. Então aqui temos dois padrões interessantes. Ou a vitória do Bayer Leverkusen jogando em casa, precisando vencer, não perde há 10 jogos, tem uma média boa de fazer gols, 2 ou mais gols em 70% dos seus jogos, joga contra um Colônia que toma muitos gols e não ganhou nenhuma das suas 8 entre as 10 partidas. Então assim, temos aí um certo padrão para a vitória do Bayer Leverkusen, mas a 1,65, Colônia não é tão ruim assim para poder essa odd estar baixa. Essa odd aqui merecia pelo menos uma valorização aqui de 1,80, tá? Os oddmakers aí foram jogar esse Bayer Leverkusen muito para baixo, sei não, hein? Mas beleza, vamos lá. O mercado de gols pode ser interessante aqui, ó, mais de 1.5 gols está com 1.22, claro, se for fazer aquela entrada múltipla, ou se for criar uma aposta igual eu vou criar aqui com vocês, ó. Tá aqui, cadê? Bayer Leverkusen contra a Colônia. Vou aqui em criar aposta. Eu vou trabalhar o mais de 1.5 gols, que é algo que acontece muito nas partidas do Bayer Leverkusen. E vou trabalhar aqui o mercado de corners, mais de 7.5 escanteios, que é a linha mínima de escanteios. Acredito aí que o Bayer Leverkusen deve jogar bastante em cima desse time do Colônia. Dá aqui uma odd de 1.58, ou seja, 58%, já fica bem melhor do que ficar com aquela entradinha seca ali de 1.22 do mais de 1.5 gols, né? Então, para esse jogo de Bayer Leverkusen e Colônia, a minha análise é mais de 1.5 gols na partida e mais de 7.5 escanteios. Pedro, qual o cenário ideal para a gente iniciar esse jogo? Seria se o Bayer Leverkusen levasse um gol. Se ele leva um gol, aumenta muito a probabilidade do mais de 7.5 escanteios e aumenta muito a probabilidade do mais de 1.5 gols. Então, para esse jogo Bayer Leverkusen e Colônia, a minha análise é mais de 1.5 gols, mais de 7.5 cantos com uma unidade. Palpite gratuito na tela para vocês, é justamente no jogo do Bayer Leverkusen contra o Colônia. Coloquei aí uma unidade, a minha unidade é de R$1.000, odd de 1.58, 1.000 para voltar 1.580, mais de 7.5 escanteios, que é a linha mínima, e mais de 1.5 gols, que é algo que vem acontecendo em 80% dos jogos do Bayer Leverkusen. E o time do Colônia não tem lá uma das melhores defesas, já que vem tomando gol em 80% dos seus jogos. Bayer Leverkusen precisa buscar essa vitória
para poder manter o sonho de jogar as competições europeias na próxima temporada. Então, o Bayer Leverkusen contra a Colônia, mais de 1,5 gols, mais de 7,5 cantos, aposta criada. O link para você fazer essa aposta está aí na descrição do vídeo, inclusive com R$5 gratuito para você que ainda não tiver cadastro, beleza? Então, Bayer Leverkusen e Colônia, o palpite está na tela para vocês. Segundo jogo na tela é Bundesliga 2, isso mesmo, é o campeonato alemão na sua segunda divisão. Temos aí um grande jogo de Hamburgo contra Paderborn. Pedro, por que você está analisando Bundesliga 2? Pela quantidade pequena de jogos que tem disponíveis nessa sexta-feira. Então, para poder aí entregar mais conteúdo para vocês, eu decidi analisar esse jogo da segunda divisão da Alemanha. Na classificação, os dois times estão ali, ó, terceiro e quarto colocado. Os caras estão brigando ponto a ponto para tentar uma vaga para Bundesliga 1, ou seja, para a primeira divisão do campeonato alemão. Esse jogo vai valer a vida para esses caras. Mas o que eu achei interessante aqui é a média de gols das duas equipes. Observe, ó, o Hamburgo fez 60 gols e levou 41, ou seja, um total de 101 gols dividido por 30 jogos dá 3,36 gols por partida. E o Paderborn é praticamente a mesma média, 61 mais 37 dividido por 30, 3,26 por partida. Então assim, temos aqui de certeza um padrão gols, mas eu vou olhar isso com vocês nas estatísticas. Ó, o Hamburgo marcou gol em 80% dos seus jogos, marcou 2 ou mais em 70%, padrão gol total. Porém, é um time que leva muitos gols, faz muitos gols, mas leva muitos gols. Levou gol em 80% dos seus jogos e levou 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos. Over 1,5 em 90%, over 0,5 em 80%, ambas marcam em 70%. Do outro lado, temos um Paderborn que marcou gol em 80% dos seus jogos e teve over 2,5 gols nas últimas 5 partidas. Perceberam como é um jogo aqui com bastante padrão de over. Porém, quando você tem um jogo com um padrão muito forte, você também vai ter umas odds mais baixas. Então, você vai pegar aqui o mais de 2,5, ele não vai dar 1,50. Aí, ó, 1,44. Você teria que trabalhar aqui o mais de 3,5 gol a 2 vezes, o que eu já não indico. Ó, ambas marcam a mesma odd do mais de 2,5. Pedro, para esse jogo aqui, o que é que você indica? Temos aqui duas opções interessantes para esse jogo. Ou trabalhar o 0,5 HT, onde você vai ter uma odd aí de 1,22, vai ser uma odd mais baixa, onde você vai precisar juntar com a outra entrada para fazer uma entrada múltipla, e a outra da múltipla vai ter que ter uma odd aí pelo menos acima de 1,30 para você buscar aquela média ali de 1,60 para cima. Ou você pode trabalhar o mais de 2,5 gols a 1,44 e fazer o caminho inverso, buscar um outro jogo para juntar com esse jogo do Hamburgo e fazer uma dupla, porém a outra partida que você vai buscar, você já vai buscar uma odd mais baixa ali, odd de 1,20, 1,22, 1,25. Então temos essas duas possibilidades, aí você tem que ver como é que isso vai encaixar melhor na sua estratégia de fazer o jogo. Mas os dois mercados aqui são interessantes, mais de 2,5 gols para você juntar o outro jogo com a odd menor, ou mais de 0,5 no primeiro tempo para você juntar com um outro jogo com a odd maior. Essa é a análise aqui para Hamburgo contra Paderborn, jogo válido pela segunda divisão da Alemanha. Vamos para o nosso terceiro e último jogo dessa sexta-feira, Botafogo de São Paulo contra Vitória, é jogo da Série B. Ah, Pedro, por que já o último jogo? Porque infelizmente não temos tantos jogos disponíveis assim para essa sexta-feira, mas no final de semana vai ter muito mais jogo. Eu vou analisar aí no mínimo no final de semana 10 jogos para vocês, beleza? Então vamos lá, Botafogo e São Paulo são dois times que estão bem nesse início de temporada da Série B, ó. O Botafogo já jogou 4 jogos, ganhou 3 e perdeu apenas 1. O Vitória, ele ganhou todos os seus 3 jogos. O Vitória jogou 3 jogos, ganhou todos os 3, não levou nenhum gol e marcou 8 gols. Que é isso que está acontecendo com o Vitória, hein? Você tá louco. O time tá voando. Mas beleza, vamos lá. Aqui para esse jogo, a odd do Vitória 3 vezes, ela é um pouco sedutora pelo que o Vitória vem fazendo aí nesse início de Série B. Mas na casa do Botafogo, meio complicado, eu já não arriscaria.
Eu até olhei a cotação do fora ou empate, ó. Empate ou fora 1,55. Eu esperaria para fazer essa do vitória ou empate no ao vivo. Você começa a assistir o jogo, assiste ali os primeiros 10 minutos, entende qual vai ser a postura do Vitória em campo e depois, se você vê que realmente o Vitória está tendo um certo volume de jogo, que está vindo jogando para ganhar, aí você pode entrar com vitória ou empate. Essa é uma opção. Para esse jogo aqui, a minha opção é mercado de gols. Observe que o Vitória teve 1,5 em 100% dos seus últimos 10 jogos. Marcou gol nas últimas 6, marcou o primeiro nas últimas 6. E do outro lado ali, os números do Botafogo não interessam muito, porque ele só está falando aqui do 3,5. Porém, se você olhar aqui, ó, o Botafogo jogou 4 jogos, fez 5 gols e levou 3, ou seja, 8 gols. Dividido por 4 jogos já dá uma média de 2 gols por partida, entre gols feitos e gols tomados. Então, essa odd aqui de 1,5 gols a 1,44, eu sinceramente acho ela interessante para poder trabalhar. E você também tem uma outra opção para poder fazer com esse jogo. Você espera ele começar, espera ali 10 minutos, vê se os dois times estão com quantidade de ataques perigosos por minuto interessante, vê se estão buscando gols. Essa odd de 1,44 ela vai ter uma tendência a subir a 1,50, 1,55, às vezes até 1,60, e aí você pode entrar nela no ao vivo para entrar seco. Se você entrar pré-jogo, o ideal é pegar esse jogo aqui e misturar com outro jogo e fazer uma aposta múltipla. Mas na minha análise, Botafogo e Vitória, jogo válido pela Série B, a análise é mais de 1,5 gols com a odd de 1,44. E dessa forma nós encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje analisei com vocês os jogos dessa sexta-feira de futebol. Não tem tantos jogos assim disponíveis. Ali é mais um jogo ou outro isolado dos campeonatos europeus. Já estamos aí também com campeonatos nacionais. Então, essas foram as análises aí dos jogos dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido. Deixe um comentário, deixe feedback. Me fala aí o que é que vocês estão achando, o que é que vocês querem ver aqui a mais nesse canal. E vamos pra cima, porque tem muito jogo no final de semana.